Às vezes, irmãos, nós olhamos determinadas coisas e não conseguimos compreender o objetivo daquilo que Deus quer para nós. Mas o que importa, você tem duas opções: uma, desistir, e a outra, continuar caminhando. A vida, ela nos dá opções sempre. Jesus, e você vai concordar comigo, eu creio nisso, Jesus tinha duas opções. Uma, continuar assentado no trono, e a outra, descer e vir resgatar a mim e a você. Ele escolheu a opção de morrer por mim e por você. Ele escolheu a opção de ser caluniado, de ser machucado, de ser ferido, de ser torturado, de não ser compreendido. Amém? E ele desceu, mas ele veio com essa missão. Ele veio com essa missão de resgate. Ele veio com essa missão de um tempo exclusivo. E havia um tempo poderoso para Jesus. Havia o tempo dele nascer de mulher, de as portas se abrirem da humanidade para que ele viesse para cá. Ok? E ele cresceu como homem. Passou todas as dificuldades que nós passamos. Passou todas as situações que nós passamos. Viveu situações. Ele fez todas as coisas que um ser humano faz. Mas a única coisa que Jesus não fez que um ser humano faz: pecar. Ele continuou vibrando com a frequência dos céus. Ele continuou vibrando com o amor do Abba. Sabe, muitos de nós não conhecemos nossos pais. Muitos de nós não tivemos um relacionamento com o Pai. Muitos de nós fomos abandonados pelo Pai. E muitos de nós, quando aceitamos Jesus, não temos essa empatia de ter um Pai. Não compreendemos Deus como Pai. Não compreendemos Deus como Abba. Não compreendemos Deus com amor. Vemos Deus muito de longe. Vemos Deus como algo inacessível. Mas a compreensão de um tempo extraordinário é que Deus nos quer perto dele. Um pai quer os seus filhos perto. O pai ama estar na presença dos seus filhos. Ama que os filhos estejam na presença dele. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. O pai ama isso. A Bíblia diz que não foi você que escolheu a ele. Não foi eu que escolhi a ele. Não foi eu que me coloquei aqui. Foi ele que me escolheu. E quando ele me escolheu com um propósito. Ele me escolheu com um propósito de viver experiências que me capacitariam como homem, como marido, como pai, como pastor, como presbítero, como missionário, como obreiro, como apóstolo, como profeta, como um ser humano que realmente amasse uma outra criatura parecida comigo. Eu sei, queridos, que muitos de vocês passaram situações na vida. Muitos de vocês, eu vejo aqui, foi levantado aqui vários pastores. Eu sei o quanto é difícil ser pastor. Mas para eu saber o quanto é difícil ser pastor, eu tive que me tornar um. Porque enquanto eu era ovelha, eu achava que a vida de pastor era fácil. Uau! E quando eu era ovelha, eu achava que era fácil subir a um altar, pegar o microfone e pregar. Quando eu era ovelha, quando eu estava lá fora, eu achava que a vida de crente era mole. Eu achava que esses crentes malucos, de paletó e gravata, num calor do Rio de Janeiro de 40 graus, e eu descendo a comunidade que eu nasci, para ir para a praia, e eu via os irmãozinhos lá e as irmãzinhas de coque batendo pandeiro, cantando corinho de fogo,
Mas eu não sabia que enquanto eu descia, aqueles homens e mulheres de Deus estavam orando pela minha vida. Independente de Deus estar chacotando deles, independente de Deus estar apontando eles, eu não compreendia. Até que um dia, Deus me chamou e me tirou de lá. Existem tempos e estações. Existem dois tempos que nós precisamos compreender. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo do homem e o tempo de Deus. E o tempo do homem é o que nós vivemos sem Deus. O tempo do homem, o Cronos, é um tempo do seu braço. É um tempo das suas vontades. É um tempo do teu jeito. São oportunidades que Deus nos dá de viver algo melhor, de fazer coisas boas, de ter o livre-arbítrio, de usar o livre-arbítrio para fazer o bem, de usar o livre-arbítrio para amar a esposa, para amar o esposo, para amar os filhos, para amar o próximo. Mas não, querido, nós não fazemos isso, nós não vivemos isso, nós simplesmente só sabemos apontar. Mas esquecemos que quando nós apontamos, existem dedos apontando para nós também. E o pior de tudo, somos nós que nos apontamos. Maravilhoso Deus. Porque nós sabemos o quanto erramos, sabemos o quanto somos falhos, sabemos o quanto nós não comemos o caviar, mas arrotamos caviar. Sabemos o quanto precisamos de Deus, sabemos o quanto precisamos de um próximo, do irmão. Mas não vivemos dessa forma. Vivemos num tempo Cronos, num tempo duro, num tempo de reflexões humanas. O Cronos é a idade do homem, é o tempo do homem, é o momento do homem. Deus, maravilhoso Jesus. Santo Deus. E aí chega Jesus, que viveu como homem, uau! Andou como homem, uau! Mas mostrou para mim e para você que é possível viver nessa terra cheio do fogo do avivamento, e cheio da unção, e cheio da pureza. Jesus viveu como homem, sim ou não? Viveu como no tempo do homem, sim ou não? Mas o seu espírito vivia o Kairos. O espírito dele vivia conectado ao Pai. O espírito dele vivia no Kairos do Pai. O espírito dele andava iluminado e iluminando pessoas por todo onde ele passava. Sabe de uma coisa, irmão? A Bíblia me diz, eu creio que a tua Bíblia te diz também, que uma vez Jesus pregando, chegaram e apontaram: quem é esse? Será que pode vir alguma coisa dessa terra? E Jesus estava pregando para uma multidão. Meu irmão, aquele irmão ali que está com um blazer claro, por favor, o senhor pode vir aqui, pastor? O senhor, vem aqui, por favor. Vem aqui. Espírito Santo de Deus. Eu peço permissão para o pastor, sobe aqui, irmão. Amém. Jesus pregando para a multidão. O homem que vive no Cronos, quem? Você? Você não é o filho do carpinteiro José? Você ministrando essa... Eu te conheço, nós jogávamos bola. Eu te conheço daquela terra. Nós jogávamos bola de gude. Não sei se aqui é bola de gude, é bola de gude. Você curando essa multidão? Mas o coração de Jesus estava batendo o Kairos do Pai. O coração de Jesus, ele cresceu. Eu encontrei Jesus, eu fui amigo de Jesus. Muitas das vezes Jesus, lembra quando você me convidava para ir na sua casa? Lembra, Jesus?
E nós jogávamos bola, brincávamos. Você viveu comigo, brincando comigo, andando comigo, eu fui seu amigo. Mas agora você aqui, fazendo milagres e prodígios. Você aqui, filho do carpinteiro. É o tempo, Kairos. É o tempo que chega, pastor. Irmão, que Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Que Deus te abençoe. E leve esse momento para a sua vida. Independente do que você possa até não estar entendendo o que Deus fez agora. Mas Deus fez algo muito grande. E vai fazer muito grande só por esse momento. Amém? Muito obrigado. Aplausos ao Senhor. Tem pessoas que te veem, que brincaram com você, que andaram com você, que viveram cronos com você, mas quando vem você adorando, largando tudo para viver um milagre, para viver o sobrenatural, essas pessoas falam, pode vir algo de Piraquara, pode vir algo bom de Colombo, pode vir algo bom de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Mas quando o Kairos chega, meu irmão, aquele que vivia no Cronos começa a viver no Espírito. Aquele que vivia no Cronos começa a viver o sobrenatural. Independente que todos olhem para você, independente que todos não te compreendam, existe um Espírito que bate dentro de você, clamando para você voltar para os céus, para você voltar para casa, para você se alinhar no sobrenatural. As oportunidades acontecem, você vive oportunidades, mas Deus sempre quer você voltado para os céus, para o Kairos dele, porque o tempo é dele. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus, diga eu vou viver uma virada em minha vida. Diga, eu vou viver uma virada em minha vida. Diga, eu vou deixar de viver o Cronos e vou viver o Kairos. Deus, eu vou deixar de viver no Cronos e vou viver no Kairos. Eu vou viver no seu Espírito, Pai. Eu vou andar no seu Espírito, Pai. Eu vou viver alinhado ao teu tempo, Pai. Há uma rotação na terra que traz 4 tempos: primavera, verão, outono e inverno. Para cada tempo tem um momento. Primavera, frio. Verão, calor. Outono, começa tudo a cair, as flores caírem. E a primavera começa tudo a renascer. Nesses princípios de tempo e estação, Deus trabalha no Kairos e no Cronos. Talvez você esteja vivendo o Cronos. Talvez você esteja vivendo o Cronos da tua promessa. Mas Deus me trouxe aqui do Rio de Janeiro para dizer a você que esse Cronos vai chegar no Kairos. É um tempo que você precisa passar para encontrar a tua promessa. Há um projeto, resista, caminhe, viva, faça o bem, ande alinhado ao Pai, continue olhando para o céu de onde vem o teu socorro, porque de lá você vai ser bem sucedido. As meninas dançaram aqui a lamparina. Irmãos, talvez muitos de nós andamos no Cronos e não somos acesos, não sentimos a presença. Existiam, na própria cidade de Jesus, ele não fez grandes milagres. Na própria cidade de Jesus, ele não foi aceito. Como aquele irmão subiu, pastor, subiu e aqui comigo. Eu o conhecia. Jesus,
Eu vi ele brincando, Jesus. Mas agora, pregando a palavra, eu vi os seus pecados, eu vi os seus erros, eu vi as suas falhas. Agora você é crente? Agora você prega para a multidão? Agora sai poder das suas mãos através do Espírito Santo? Agora você cura? Um dia desse você estava drogado, um dia desse você estava bebendo, um dia desse você estava na casa de prostituição, um dia desse você estava adulterando. Mas agora você está com o microfone uniformizado, vestido de crente, pegando fogo, labareda de fogo, tocha humana, homem cheio do Espírito Santo. Mas nós vivemos o Kairos. Chegou o tempo de sermos incendiados. Chegou o tempo de olharmos e incendiarmos outras pessoas. Eu sei que aquele irmãozão lá que está de braço cruzado lá no final, eu sei que Deus vai te usar de uma forma poderosa. Meu irmão, eu não sei da onde você é, para onde você veio, mas eu sei que você está com frio. Não foi carne nem sangue que me revelou, mas o Espírito de Deus. Mas Deus vai te usar. Sabe por quê? Quando você se entrega e você deixa o Cronos, você entra no Kairos. E o Kairos é o lugar para pessoas viverem o sobrenatural, andarem no sobrenatural, verem coisas que nunca viriam. Diga uau! Diga aleluia! Diga glória a Deus! Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3. Deus poderoso, aleluia. Santo Deus. Louvado e santo é o teu nome, Jesus. Louvado e santo é o teu nome, Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Espírito Santo, nós te clamamos essa noite. Espírito Santo, nós declaramos, ó Pai, que Teu é o reino, Teu é o altar. O trono que está aqui, Deus, não é para apóstolo, não é para pastor. O trono que está nesse altar é para o Senhor assentar aqui. Leão da tribo de Judá, venha e faça, Senhor, o seu repouso nesse lugar, para que materialize, Senhor, a Tua glória. Que os serafins, Pai, anjos de fogo estejam espalhados nesse lugar. Ó Pai, em nome de Jesus, para incendiar as pessoas, curando as pessoas. Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ei, olha aqui para mim. Tudo tem teu tempo determinado, e há todo tempo, e no propósito debaixo dos céus, ou seja, aqui na terra. Então há um tempo exclusivo para você, há um tempo exclusivo para a sua vida, há um tempo exclusivo para a sua família, há um tempo exclusivo para aquele que você ama, há um tempo exclusivo, mas o que você deve se preocupar agora? Orar por eles, abençoar a eles, mas se preocupar em ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Kairos de Deus. O que acontece conosco é que nós viemos, entramos pelaquela porta, aceitamos Jesus, somos batizados, recebemos um livro limpo. Jesus chega para um fariseu, o fariseu vem falar para ele, mas como? Como que eu viverei essas coisas? Jesus, você ensina com intrepidez, você ensina com ousadia. Jesus diz para ele assim: ei, mas nem sempre foi assim, eu cresci como homem, andei como homem, eu tive pai, eu tive mãe, eu tive que obedecer, eu tive meus irmãos, eu tive coisas para fazer dentro de casa, eu precisava lavar a louça, eu precisava limpar a casa, eu precisava ajudar na casa, eu precisava fazer coisas, mas ele olhou para Jesus e falou assim: mas agora você está aqui, e como eu faço para receber esse Espírito e esse poder? Jesus diz para ele: é necessário nascer de novo. Ele fala assim: mas como nascer de novo? Eu tenho que entrar novamente no ventre da minha mãe? Eu já sou velho de idade, já sou do meu tamanho, já sou grande. Jesus fala: o nascimento que eu estou dizendo não é desse nascimento. Você já nasceu, errou, falhou. Agora o nascimento que eu falo é o nascimento do Espírito.
É você se entregar ao Kairós de Deus. É você se entregar ao Pai. É você deitar as águas e subir como uma nova criatura. É você deitar as águas e subir como uma nova criatura. É você deitar as águas e subir como uma nova criatura. Pessoas falam de ressurreição, pessoas falam de encarnação, pessoas falam de reencarnação, mas nós dizemos que para você nascer de novo, você tem que morrer do seu eu, dos seus erros, das suas falhas, e nascer de novo para um cristão, nascer de novo para um crente, nascer de novo para um seguidor de Jesus, é descer as águas e levantar como uma nova criatura. Mas apóstolo, eu vou viver esse Kairós na minha vida, mas a conta eu tenho que pagar? Tem. A luz eu tenho que pagar? Tem. O boleto vai chegar? Tem. Mas as circunstâncias é que lá tem um anjo, quando você levanta das águas, e esse anjo espiritual, ele chega e te entrega o livro. E o que está escrito nesse livro? Nada. Diga para o teu irmão, não tem nada escrito ali. E você recebe aquele livro. E você começa a escrever uma nova história em Jesus. E você começa a compor uma nova história. Você começa a andar numa nova história. Aquilo que você errava, você não erra. Aquilo que você falhava, você não falha. Quem você falava mal, você não fala. Você começa a andar e escrever uma nova história. Porque ali é o momento do Kairós. Olha como nós erramos. Olha como nós somos falhos. Se nós não entendermos os tempos e as estações que Deus tem para a nossa vida, nós não vivemos o sobrenatural que Deus tem para a nossa vida. Porque, meu irmão, comprar carne, você vai na casa de carne, no açougue. Viver na carne, nós vivíamos no Cronos. Agora a igreja, que é santa, remida no sangue do Cordeiro, ela tem que viver no Espírito. Viver no Espírito. Olhos de fogo. Pessoas vão olhar para você e vão falar, tu é maluco. Pessoas vão olhar para você e vão dizer, você é doido. Pessoas vão dizer, você como? Você gira, você pula, você clama, você declara, e você vê fogo, e mais pessoas vão ver o leão na sua vida. Vão ver você voando como águia, porque você decidiu viver o sobrenatural de Deus, viver no Kairós de Deus. E quando aquele que vive no Kairós de Deus, vive o sobrenatural de Deus, eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Uau, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. E aí continua o texto, mas é tão bonito para nós refletirmos, não é verdade? Eu sei que tem gente aqui, não, pastor Reginaldo, pastora, não, aqui não tem, mas no Rio de Janeiro tem. Eu sei que aqui não, mas no Rio de Janeiro tem. Sabe pessoas que sabem como é? As pessoas falam assim, elas sabem muito bem ler o texto, e elas sabem muito bem pregar para outras pessoas. Ô pastor, é o tempo de Deus. Ô missionária, cadê a missionária que você falou aqui? Levanta a mão que está com o pastor. Eu quero te ver. Ô missionária, é o tempo de Deus. Ô pastor, é o tempo de Deus. Nós sabemos muito ensinar as pessoas aquilo que nós lemos, mas não sabemos viver aquilo que nós lemos. O importante para um homem cheio do Espírito, para uma mulher cheia do Espírito, não é girar, não é rodar, é viver o que fala. Viver o que você fala é o sobrenatural, é o Kairós, é o alinhamento, é o propósito, é a anunciação do tempo chegado, Jesus Cristo. Não adianta nós sermos papagaio, repetir aquilo que nós ouvimos. O papagaio é um repetidor de sinal. Se você for na tua internet aí, você vai ver um repetidor de sinal que te dá a internet. Ele simplesmente repete, impulsiona, traz aquilo que você projeta. É um espelho daquilo que está no virtual. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para impactar pessoas. Ah, apóstolo Eclesiastes, mas Eclesiastes é verdadeiro? Sim, é verdadeiro.
Mas nós precisamos compreender o que está sendo escrito aqui, o que está sendo realmente dito aqui. Está sendo dito que nós temos um tempo, e você vai entender isso aqui, ó. Preste atenção comigo. Eu falei ontem, né? Eu fiz 51 anos quarta-feira. Aí, com 51 anos, vem um óculos para orar, para ler para perto, né, irmão? Mas em nome de Jesus, o sobrenatural virá sobre a minha vida também hoje. Porque na boa, dizendo como carioca, na moral, eu não aceito isso sobre a minha vida, irmão. Meu Deus do céu. Amém? Aí diz assim, ó. Há um tempo... No 2, há um tempo de nascer, há um tempo de morrer. Veja bem, há um tempo de nascer, há um tempo do Cronos. Você nasce no mundo. E há um tempo de você morrer para o mundo. E nascer no Kairos de Deus. E quando você nasce no Kairos de Deus, diga uau. Diga aleluia, diga glória a Deus. Nós vivemos o sobrenatural porque nós identificamos coisas que nós não identificávamos. Eu sei que tem muitas pessoas chapadas aqui nesse lugar. Eu sei que tem muitas pessoas que entendem o sobrenatural melhor do que eu, amém? Mas preste atenção, quando nós morremos do nosso eu, as escamas caem, os tampões saem e nós começamos a enxergar o que nós não enxergávamos. Nós começamos a ver coisas lindas. Nós começamos a ver o nosso vizinho que todo dia faz o pagode do lado da nossa casa, não deixa a gente dormir. Nós olhamos para ele e falamos, Senhor, que bênção que é esse vizinho. Senhor, dá uma casa para ele nas Bahamas, Senhor. Senhor, dá uma casa para ele nas Maldivas, Senhor. Deus, leva ele para as bênçãos do Senhor, Deus. Aí daqui a pouco o teu vizinho, que todo sábado e domingo tocava aquele pagode, aquele sertanejo lá, né, abençoado. Aí um dia fica quieto. Aí você fala, uau. Aí você vai chegar e vai perguntar para ele, mas o fulano? O fulano, irmão, começou a trabalhar, foi transferido para um outro estado. Aí você fala assim, Deus, viver o sobrenatural do Kairos é extraordinário. Meu Deus, não é verdade ou não? Mas nós precisamos ter sabedoria. Agora aquele que anda no Cronos faz o quê? Ô rapaz, 10 horas, baixa isso aí, cara. Senão eu vou chamar a polícia. É ou não é? Quem já fez isso aqui? Mais ou menos, não assim, mas mais ou menos. Olha ninguém, só o irmão atrás. Amém? E nós continuamos, então nós precisamos morrer para o nosso eu, para nascer o sobrenatural em nós. Para você viver coisas grandiosas em Deus, você precisa morrer, irmão. Não adianta. Para chegar a primavera, tem que passar o outono, não é isso, apóstolo? O outono, primavera, outono, inverno. Verão, outono, inverno. Então, existem momentos que você precisa viver no tempo, nas estações de Deus. Maravilhoso. Entende isso? Maravilhoso. Cadê a multidão de 40 mil aqui? Faz assim para mim, os 40 mil avivalistas desse lugar. 40 mil avivalistas. Você sabia que na potência que você se expressa, é na potência que os céus descem sobre a tua vida? Eu vou repetir, porque teve gente que não ouviu não, eu tenho certeza. Na potência que você se expressa, é a potência que o sobrenatural desce para a sua vida. E eu vou contar uma coisa aqui, ó. Isso aqui é um talit. Isso aqui é um talit. Maravilhoso Deus. Isso aqui é um manto de oração. É um manto de Elias. Isso aqui é um manto de Elias. Elias usava isso aqui. Você fala da capa de Elias, era essa capa. Tá? A orla das vestes que a mulher do fluxo de sangue tocou era no Sitsi. Era isso aqui, ó. Tá? Eu vou dizer uma coisa. Aquela mulher, durante quantos anos ela ficou sangrando? Alguém sabe?
12 anos. Todo mundo sabe, né, pastorzão? Viu? Todo mundo sabe. Ela sangrou 12 anos. Cronos. Pegou as despesas da sua casa, da sua família e investiu. Até que chegou um homem. Andando no meio da multidão. Ela olhou e soube que ele andava lá. E ela sabia que todos os homens judeus daquela época andavam com tzitzit. E ela sabia, se eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. E preste atenção, ela não veio peitando todo mundo, não. Ela não veio em pé, empurrando todo mundo, não. Ela veio na posição de serva. Porque uma mulher, para tocar a orla das vestes, ela tinha que estar numa posição de oração, ela tinha que estar numa posição de serva, e ela veio por baixo, ela não veio por cima, ela veio por baixo, e ela tocou as vestes de Jesus. O que aconteceu? Senti glória sair. Quem me tocou? Aquela mulher já tinha sido curada depois de 12 anos. 12 anos apenas ela tocou no tzitzit de Jesus. Ó, isso aqui. Foi aqui que ela tocou. É aqui que nós precisamos tocar nas vestes de Jesus. Nós precisamos tocar nas vestes de Jesus no tempo Kairos. Nós precisamos tocar nas vestes de Jesus no tempo não Cronos. Ela tinha um tempo Cronos para viver. Ela viveu 12 anos sangrando. Ela viveu 12 anos sofrendo. Ela viveu 12 anos sendo excluída. Até que chegou o tempo da inclusão. O tempo Kairos sobre ela e ela tocou nas vestes dele. Tempo de viver e tempo de morrer, tempo do sobrenatural. Mas como eu disse, na potência que você se expressa, é a potência que você vai receber do sobrenatural. Preste atenção, em Israel existe o Muro das Lamentações. Quem já viu os Muros das Lamentações em Israel aqui? Levanta a mão. Jesus. Não, ninguém teve a curiosidade de ver o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é uma parte do templo que ficou em pé. E lá é separado mulheres e homens. E se você for lá ou ver pela internet, Muro das Lamentações, que eu sei que vai ter um monte de internauta que vai ver hoje, e vai viver o sobrenatural, você vai ver um monte de judeu lá. Eu não sou judeu, eu sou cristão. Mas nós lemos uma Bíblia que fala de um povo que Deus escolheu. E através do sobrenatural, e Jesus, ele não veio à toa, ele não veio no Brasil, pelo Brasil, ele veio pelo judeu. Ele veio para lá, só que o judeu rejeitou. Mas todos os princípios de Jesus, que ele viveu como judeu. E ele ensinou como judeu. E ele viveu o sobrenatural como judeu. E ele viveu o Kairos como judeu. E tudo que nós vivemos em Jesus são promessas que foram dadas ao povo de Israel. Orai pela paz em Israel e serás... Não, eu tenho um monte de pastor aqui. E prosperará. Ah, missionária, viu? E crescerá, e avançará, e será abençoado. Você ora por Israel? Você quer ver o sobrenatural na tua vida? Ora pelo Israel. Bom, então se você sabe, você pode se expressar, meu irmão. Você pode se expressar. E quando um cristão chegou no Muro das Lamentações, assim que eles ficam, os judeus. O cristão chega do lado dele e vê o judeu assim. O cristão chega para ele e fala: irmão, por que quando você está aqui e você se expressa ao eterno, você se sacode todo para frente, para trás, para um lado, para o outro? O judeu falou: porque tudo que há em mim foi feito
para adorar ao Senhor. Tudo que há em mim foi feito para adorar ao Senhor. Você foi feito para adorar ao Senhor. Você foi feito para se expressar ao Senhor. A arca foi para os filisteus. A arca voltou para Israel. O rei Davi, queridão, ele não ficou parado. Ele se expressou no Kairós. Ele pulava, ele dançava, ele gritava, ele chorava, ele louvava, ele engrandecia o nome do Eterno. E a volta da arca, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Então quando nós nos expressamos ao Senhor, nós vivemos um tempo Kairós em nossa vida. Quando nós nos expressamos a Deus com aquilo que nós temos, que nos foi dado. Sabe quantas pessoas essa noite estão querendo falar e não conseguem falar? Sabe quantas pessoas essa noite estão querendo ouvir e não conseguem ouvir? Sabe quantas pessoas essa noite querem ver e não conseguem ver? Sabe quantas pessoas essa noite querem andar e não conseguem andar? Sabe quantas pessoas essa noite estão no leito de final de vida e queriam ter o fôlego de vida novamente? Sabe quantas pessoas essa noite queriam se expressar ao Eterno com força e com glória e viver o Kairós dele, mas não podem mais. Mas nós podemos. Mas nós podemos. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos movimentar o local. Nós precisamos movimentar a terra, irmão. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, aleluia. Maravilhoso, Jesus. Tempo de matar, no 3. E tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Existem construções em nosso coração que nós precisamos derrubar. Existem construções em nosso coração, seja ela religiosa, natural, o que for, que nós precisamos derrubar, para que entre o Espírito de Deus em nós, para que Ele habite em nós. Sabe, quando nós saímos do mundo, nós ainda viemos para cá com construções do mundo. Nós ainda viemos para cá, ainda com o ranço do mundo. Mas nós precisamos derrubar todas essas construções para viver uma construção em Kairós, uma construção Kairós em nossa vida. Para viver uma construção sobrenatural em nossa vida. Eu citei Davi. Quem ouviu falando de Davi agora aqui? Eu citei Davi. Davi estava onde quando foi chamado por Samuel? Campo, ele estava fazendo o quê? O que ele estava pastoreando? Bode? Quem pastoreou bode? Hã? Fala aí, irmão. Teve um rei que pastoreou bode. Jumenta. Saul. Que foi a escolha do homem, o braço do homem. O braço do homem escolheu Saul. O Kairós de Deus escolheu Davi. Maravilhoso Deus. Quando o homem escolhe, o homem erra. Quando Deus escolhe, Deus acerta. Aleluia. Então nunca queira a sua escolha, queira a escolha de Deus. Nunca queira o seu momento, queira o momento de Deus. Porque em algum momento da sua vida, se você forçar aquilo que Deus já tem como promessa na tua vida, porque se Deus falou que vai te dar um carro, Ele disse o quê? Que vai te? Ele vai te? Ele falou para você comprar financiado? Ele falou que vai te dar. Se Ele falou que vai te dar uma casa, Ele vai te? Ele vai te? Mas Ele falou para você comprar a casa financiada, não. Então aguarda o tempo Kairós de Deus. Aguarda o tempo sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque quando o povo exige algo, livre-arbítrio, Deus deixa. Mas quando o povo escolhe obedecer a Deus e ver o tempo de Deus se cumprir, Kairós alinhado. O propósito de Deus acontece e é o sobrenatural. Ah, apóstolo, mas eu trabalho e Deus me deu o sustento. Cara, Deus falou para você, eu vou te dar. Ele vai te dar. E eu sei do que eu estou falando, porque eu vivo isso. Eu vivo o sobrenatural. Sabe, irmão?
Porque quando Deus me chamou, eu era um empresário. Quando Deus me chamou, eu tinha 3 empresas de informática no Rio de Janeiro. Eu era um subdistribuidor de informática. As minhas empresas geravam 3 milhões por ano. Eu pagava 250 mil, 500 mil por dia em pagamentos diários. E Deus me chamou. Eu vivia no meu braço, eu vivia na minha empresa, naquilo que eu construí e naquilo que eu vivi. Tinha 2 carros, tinha uma casa bonita e tinha 2 carros 0 quilômetro. Andava cheio de rádio, parecia aquele monte de rádio Nextel, aquele monte de telefone. Eu andava para lá e para cá como empresário. Eu ia para Búzios, ia para as praias, curtia as praias, mas nunca curtia nada. Sabe por quê? Porque eu só estava trabalhando, toda hora comprando, toda hora vendendo, domingo, sábado, todo. Até que Deus me chamou, tudo saiu. Deus limpou todas as coisas. Tudo que me atrapalhava a viver o Kairos dele, Ele limpou. Tudo. Doeu? Sim. Mas eu escolhi viver o sobrenatural. Eu escolhi aceitar aquilo que Deus... Porque quando Jesus me chamou e te chamou, Jesus não falou que ia ser fácil. Ele falou, vem do jeito que você está, que eu vou tirar todos os carrapichos e eu vou te encher do melhor néctar dos céus. Eu vou te encher da melhor palavra. Eu vou te encher da melhor unção. Eu vou te encher do melhor fogo. Eu vou te encher do melhor vinho. Independente se você era empresário ou não, se você largou tudo para viver do sobrenatural, preste atenção. Ele disse, eu vou restituir todas as coisas. E tem um cântico que eu sei que todos aqui vão conhecer. E esse cântico diz assim: os sonhos que foram embora, sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é o fruto do que já morreu. Não podes pensar que isso é seu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Uau! Restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui, restitui, Senhor. Ele vai restituir todas as coisas quando nós entramos no Kairos dele. Ele restitui todas as coisas quando nós deixamos o Cronos e vamos viver o sobrenatural do Kairos dele. Se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, porque Deus tem um Kairos para você viver. Deus tem um sobrenatural para você viver. O povo de Israel escolheu Saul. O povo de Israel escolheu Saul. Não era o rei que Deus queria. Mas Deus ali se alinhou e falou para Samuel: Samuel, vai lá e diz para o povo o que eles vão passar. Mas já que eles querem ser como as outras nações, eu te pergunto, irmão, como vocês querem ser? Vocês querem ser a igreja santa e remida na terra, ou vocês querem ser como o mundo? Vocês querem ser o exemplo e a influência para o mundo, ou vocês querem ser influenciados pelo mundo e seguir o exemplo do mundo? Mas Deus permitiu, sim ou não? Sim. Saul foi levantado rei de Israel? Sim. Saul é a representatividade do Cronos. Saul é a representatividade da mão do homem agindo. Mas teve um menino Davi.
Meu amigo, gosto pra caramba de Davi. Quem gosta de Davi? Quem conhece Davi? Meu amigão, Davi. Aprendo com ele. Aprendo com ele a olhar para os gigantes e dizer: gigante, se policia, porque o que você falar comigo, você vai ter a cabeça cortada. Sabe o que caiu? Por que o gigante caiu? O gigante caiu porque quando Davi viu aqueles homens, todos preparados, escudo na mão, espada na outra, deviam ter meu tamanho assim, catedrático, homens de guerra marcados de Israel, com medo de um só homem. Saul devia ter o tamanho assim do pastor Fábio. Não, Saul não, Davi. Vem cá, Davi. Vem cá, Davi. Davi, olha para lá, Davi. Olha esse menino Davi, ó. Como é que é bonito. Olha os olhos azuis de Davi, olha. Olha os cabelos de Absalão de Davi, ó. Amém? Mas Davi foi o escolhido por Deus para viver o Kairos. Cadê as 40 mil pessoas aqui? Davi, quando olhou o povo, os soldados de Israel com medo de um homem gigante, eu não estou dizendo de um exércitozinho, não. Eu estou dizendo de um exército de Deus, do Deus vivo, que enfrentaram guerras, que combateram guerras, que destruíram homens, exércitos. Eram homens preparados. Era a tropa de elite do Rio de Janeiro, BOPE. Amém? Como é que é a tropa de elite daqui do Paraná? Ronen. Não é? Era a tropa de elite. Davi olhou e falou: quem é esse incircunciso? Filisteu, Que blasfema contra o Deus de Israel. afrontando o Deus de Israel. Todo mundo olhou para Davi, aí Davi: eu vou lá. Fala aí, Davi, direito, Davi. Fala aí, Davi. Ajuda, Davi. Davi. Você vai lá, está indignado, Davi? Olha o gigante batendo lá a espada no... Você vai ou não vai? Quem é esse incircunciso filisteu, afrontando o Deus de Israel? Uau, diga uau. As meninas vão te contratar para participar da peça aqui, hein? Amém, amém? Pastor Fábio, obrigado. Vai lá, pastor Fábio. Mas Davi, naquele momento, saiu de um local monótono, de um local de descanso, já tinha sido ungido por Samuel, no meio dos seus irmãos, mas chegou lá e foi identificar e foi derrubar o gigante. Sim ou não? Sim. Só que aconteceu o seguinte, irmão. A palavra me diz que quando o gigante, que Saul tenta dar armadura para Davi, a armadura não encaixava em Davi, porque Davi não estava preparado para uma armadura. Aquela armadura, existem armaduras que Deus já preparou para você que vão encaixar em você. Por favor, não use a armadura dos outros. Não queira a armadura dos outros. Não queira andar com o fuzil dos outros. Ande com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus vai fazer com você. Se você usar a armadura de Saul, vai ficar desgovernado. Diga uau. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Preste atenção. Davi vai, não quero armadura, eu quero só pedra. A Bíblia diz que ele desce para o vale e bate de frente com aquele gigante filisteu. Quem é esse pirralho que vem com pau e pedra para mim? Esse Deus de Israel. Só que Davi conhecia a palavra. Você lembra da palavra que eu falei ontem? De Abraão, Gênesis 12, quando Deus fala assim para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando o gigante amaldiçoou Davi, Davi olhou para ele,
hoje mesmo darei a sua cabeça ao Deus de Israel. Porque havia uma promessa na palavra e Davi sabia. E Davi sabia, se ele fosse amaldiçoado pelo gigante, o gigante ia perder não por ele, mas pelo Deus de Israel, que prometeu para ele que destruiria aquele que amaldiçoasse. Diga uau, diga aleluia. O tempo Kairós chegou, porque Davi conhecia o Deus eterno, o Deus de Israel. Diga uau, irmão, aplausa ao Senhor, sacode as suas mãos, se expressa, se expressa. E Davi deu a cabeça dele, sim ou não? Davi cortou a cabeça dele, sim ou não? E Davi se tornou respeitado, sim ou não? No meio de todo o povo de Israel, sim ou não? E Davi fez proezas, sim ou não? Davi entrou no Kairós. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Davi foi ungido menino, mas ele não tomou posse do momento que ele foi ungido. Tem muita gente na igreja, tem muita gente que chega, sabe o propósito que tem, sabe o tempo que está no tempo Cronos, mas quer antecipar o tempo Kairós. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus não chega depois e Deus não chega antecipado. Deus chega na hora certa, e a hora de Deus vai movimentar você, o sobrenatural. Pega a Bíblia aí, a tua Bíblia em João 4, por favor. Jesus, aleluia. Santo Deus, maravilhoso Jesus, soberano Jesus, aleluia. Uau, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Maravilhoso Jesus, santo é o teu nome, Deus, maravilhoso, maravilhoso Jesus. Maravilhoso Jesus, aleluia. Há um tempo atrás, eu era uma ovelha de uma igreja, de um aprisco, continuo sendo ovelha também. Eu era uma ovelha de um aprisco, e o pastor da onde eu congregava com a minha esposa, ele tinha uma loja que só vinha produtos de Israel. E ali eu tive uma visão, e que chegavam 2 chofás de fogo naquele lugar. 2 chofás de fogo. Eu cheguei, chofar é isso aqui, né? Vocês sabem, né? E eu falei para o pastor: pastor, eu vejo 2 chofás de fogo chegando. Um chofar, Deus falou que é meu, eu vou comprar. Comprei o chofar. Comecei a tocar o chofar. No começo que eu comecei a tocar o chofar, eu tocava o chofar assim. Aí eu chegava para minha esposa e falava: mas eu estou tocando bem? Aí ela: tá, amor, tá. Vai que você consegue. Eu: tá bem, mano, tá melhorou, amor, melhorou. Deus me deu uma chave, Deus me deu um tempo, mas eu ainda vivia o Cronos de Deus, eu ainda vivia o Cronos do homem, eu ainda vivia o meu tempo de preparo. Deus veio me capacitando. Eu comecei a tocar chofar no coração das pessoas sendo curadas. A primeira pessoa que eu vi sendo curada, uma menina do Ministério de Dança. Ela estava 6 meses na cadeira de roda. As meninas dançando e ela chorando na cadeira de roda. Eu peguei o chofar, toquei o chofar, e a menina pulou no fogo de avivamento, foi restaurada, levantou da cadeira de roda e pulou, sem eu precisar tocar ela, só através do sopro. Mas eu precisei, para chegar ao tempo de me tornar um pastor, de receber as unções que eu recebi, de me tornar um apóstolo, ser um líder de igreja, ministrar pelo Brasil e até em outra nação, eu precisei ter um tempo. Eu precisei passar por um percurso. Eu não antecipei o propósito de Deus na minha vida. Eu vivi o Cronos que eu precisava viver para chegar no Kairós e viver com perfeição em Deus. Sabe, querido, quando nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Um outro momento, aquele instrumento que Deus tinha me dado, uma das visões mais lindas que eu tive, e eu tive uma visão linda. Eu estava no Rio Grande do Sul,
E eu já era apóstolo. Eu já tocava. Muitos falavam, o apóstolo Leão vai ministrar aqui, pela unção do Leão. O apóstolo do Chofar vai ministrar aqui. São esses dois apóstolos, Alexandre Alves. Quem é Alexandre Alves? Não sei. Mas quem é o apóstolo do Chofar? Todo mundo sabe. Quem é o apóstolo Leão? Todo mundo sabe. Mas quem é o apóstolo Alexandre Alves? Eu não preciso ser conhecido pelo meu nome. Eu preciso ser reconhecido pela unção que eu carrego. Porque a unção que nós honramos é a unção que nós vamos carregar. E aí você imagina, fazendo ato profético pelo Brasil todo, mapeando territórios, levantando altares para Jesus em vários estados do Brasil. Eu andei nas 92 municípios, nos 92 municípios do Rio de Janeiro, para pegar uma pedra para levantar um altar de intercessão pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está vivendo um despertamento espiritual sobrenatural. Muitas vezes eu andava de cajado, de chofar, de talite e me sentia um maluco. Um cabelão, Deus mandava raspar a cabeça, raspava. Deus mandava andar descalço, andava. Deus mandava subir para o monte, ficar a noite toda lá, eu ficava e fico e amo isso. E era chamado e taxado de maluco. Mas tudo que nós estamos fazendo e tudo que eu fiz para Deus, pelo comando dele, dentro do Kairos dele, está acontecendo na nação do Rio de Janeiro. Está acontecendo na nação do Rio de Janeiro. Está acontecendo naquele lugar. E aí eu estava no Rio Grande do Sul, num evento para 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, um evento de avivamento que acontece lá. E naquele momento, o profeta que estava comandando, o homem de Deus que estava comandando, falou assim, eu vou levantar uma oferta para enviar para Israel. E eu preciso levantar $70 mil para enviar para Israel. 70. Naquele ano eu tinha ido com a minha esposa no osso. Aqui fala osso também? No talo, zerado. Como é que fala? No coco? Duro que nem coco. Eu estava indo durinho igual um coco. E fui para lá. Eu, minha esposa e meu filho. Cheguei lá, eu vi aquele manto. Falei, caramba, cara, não tenho um valor para ofertar. Porque o profeta falou assim, ó, eu vou liberar uma unção nas finanças. Eu vou liberar uma unção para prosperidade. Eu sei que aqui todos sabem que prosperidade é ausência de necessidade. Tá? Prosperidade não é ter muito dinheiro, não. Prosperidade é ter ausência de necessidade. Se você não tem necessidade, se você come, se você bebe, se você se veste, se você tem uma casa para dormir, uma roupa lavada, você é próspero. Se você abre e você vê um macarrãozinho lá, se você abre a geladeira tem um disco voador lá. Quem gosta do disco voador? Amém? Fritinho, cozido. Você tem lá, você é próspero. Amém? Você é próspero. Eu gosto. Amém? E o profeta falou isso, eu não tinha. Que eu estava num hotel hospedado, era bem longe da minha cidade. Aí Deus fez assim para mim. Olha para baixo. Eu olhei para baixo. Aí Deus falou assim, você vai dar a maior oferta da sua vida. Aí eu, Senhor, não acredito. É, meu filho, porque eu quero te levar para o Kairos. Se você pensa, meu filho, porque quando eu fui ungido apóstolo, Deus falou para mim, e aí, acabou? Ou você quer mais? Sabe o que acontece com líderes? É que eles chegam a ser pastor, chegam a ser profetas ou apóstolos e pensam que não precisa mais nada. Ezequiel fala sobre um oceano. Ezequiel fala sobre um rio que mora a canela, um rio que mora o joelho, um rio que mora a cintura, um rio que mora o tórax e um rio que fica imerso. A dependência Kairos de Deus. Aí eu falei, Senhor, o Senhor está pedindo o meu chofar que o Senhor me deu?
O chofar de fogo que eu levei pelo Brasil todo, que eu fui para outras nações, que eu ativei pessoas, o pastor Fábio e outros demais irmãos, profetas que você vem tocando chofar por aí, irmão, foi eu que ativei, foi eu que ministrei na presença do Senhor, no Kairos do Senhor. Muitos irmãos espalhados, mulheres espalhadas, tocando chofar por aí, liberando unção, foi ativada por nós, pelo nosso ministério. Eu falei, como o senhor está pedindo essa oferta? Deus falou, você já deu o carro para mim, você já deu o salário todo, se eu pedir a tua casa, você vai dar, você já deu a tua esposa, você já deu os seus filhos, você já ofertou tudo para mim, agora você vai ofertar aquilo que eu te dei para despertar você para toda a nação. Eu vou falar uma coisa para você, não esquece não. Anota. Aquilo que você quer receber, você tem que estar disposto a dar. Aquilo que você está pedindo a Deus, você vai receber quando no teu coração você estiver disposto a dar. Abraão recebeu Isaac. E Deus pediu Isaac. Quando Abraão pegou o cutelo para descer sobre Isaac, os sábios de Israel dizem que no coração de Isaac ele já estava sacrificado. E no coração de Abraão ele já tinha sacrificado. E o anjo bradou dos céus, Abraão, não! E preparou o cordeiro para o sacrifício. Quando eu levantei a cabeça chorando e falei para minha esposa, Deus está pedindo e está doendo. Eu estou sentindo. Porque o apóstolo do chofar vai ficar sem chofar. É a mesma coisa de você tirar a juba de um leão. Um leão sem juba é o quê? Uma leoa. Eu falei, meu Deus, mas doeu. Eu falei, sim, Senhor. Eu dou. Naquele dia, no exato momento que meu coração falou, eu dou, Senhor. Eu levantei a minha cabeça, Deus falou, olha para o altar. Quando eu olhei para o altar, eu vi um anjo descer. O anjo desceu sobre o altar, o anjo das finanças do reino. Um anjo totalmente dourado, pairou sobre aquele altar e ficou no altar. Foi uma visão extraordinária. Foi uma visão daquele arcanjo que produz prosperidade, que produz alinhamento. E Deus falou, meu filho, amanhã você vai subir aquele altar e aquela unção vai vir sobre a sua vida. E aquela unção vai vir sobre a sua vida, filho. Porque tudo que você foi tirado de você para que você chegasse aqui, eu vou restituir 2 vezes mais. Queridos, eu vou dizer uma coisa, eu liguei para o profeta à noite e falei, profeta, eu não tenho dinheiro, mas Deus falou para eu ofertar o que é maior em mim. A minha unção, o chofar que está comigo, que eu carrego desde o começo, que eu era uma ovelha. O profeta falou, vai doer, mas faz, filhão. Eu peguei e trouxe no outro dia. Quando eu subi, o anjo já estava lá, espalhado. Sabe, muitas vezes o altar chama você, muitas vezes o pastor chama você, muitas vezes Deus ativa você, chama você para algo novo e nós ficamos parados sem receber e sem fazer. Deus está anunciando algo novo essa noite. Deus está anunciando o Kairos sobre a tua vida essa noite. Mas você tem que aceitar esse Kairos para viver o sobrenatural. Se você quiser ficar no Cronos, tudo bem. Você anda no Cronos, vive no Cronos, come no Cronos e passa as necessidades que o Cronos dá. Mas se você quiser viver no Kairos, você não vai ter necessidade, você vai ter o sobrenatural, o teu casamento vai estar alinhado, seus filhos vão estar alinhados, a sua vida vai estar alinhada, a sua empresa vai estar alinhada, o sobrenatural vai vir sobre a tua vida. Mas você tem que viver alinhado, como Elias viveu alinhado. Elias preparou o regaço, Elias mandou jogar água, o profeta de Baal estava lá, vai, Baal, Elias parou e falou. Acho que ele foi dormir. Acho que Baal está tirando férias. Está na tua Bíblia aí? Você conhece essa história? Cronos. E o pessoal se matando lá, se matando. Desce Baal, até que Elias chegou. Agora é meu tempo.
Agora é o meu tempo, é o tempo do meu Deus. Prepara a água, não tinha água. A água era ouro. Eles estavam colocando ouro ali, porque estava em seca Israel. Ei, estava em seca o lugar. Veio os cântaros, jogaram no regaço e prepararam o sacrifício. Elias preparou o sacrifício. Sabe o que acontece, irmão? Para você viver o Kairos de Deus, você tem que preparar o sacrifício. Para você viver o Kairos de Deus, você tem que preparar o sobrenatural. Você tem que estar disposto a dar para Deus para receber. Não é receber para dar. O que acontece nos cristãos é: Senhor, primeiro o Senhor faz para depois eu fazer. Não, Senhor, primeiro eu vou fazer para eu viver o sobrenatural. Elias preparou, deu oportunidade ao inimigo. O inimigo viveu no Cronos. Elias agora é o Kairos. Eu vou preparar a água, eu vou preparar o sacrifício e vai descer fogo dos céus. Elias orou e fez assim. Ei, querido, assim que Elias fez naquela noite, naquele dia, naquele momento, Elias com a capa dele fez assim, ó, aqui, ó, assim, desse jeito, assim. Deus maravilhoso. Segurou-se de si, olhou o sacrifício. Ó Deus, mostra, Deus, a esse povo que existe um só Deus, um só Senhor, e mostra que eu fiz todas essas coisas no teu nome, e hoje, Deus, o Senhor vai dar os nossos inimigos em nossas mãos. E naquele momento desceu fogo dos céus, o Kairos de Deus se manifestou, e o poder de Deus elevou-se, e Elias pegou e sacrificou e eliminou todos os seus inimigos. Às vezes, querido, nós ficamos falando: eu tenho inimigo, eu tenho um inimigo, eu tenho problemas. Mas Deus fala: olha para mim, vive o meu Kairos, o meu tempo. E eu dei a minha oferta. E naquele momento, naquele tempo, eu ganhei um carro. Depois eu ganhei, em 2019 eu ganhei um carro. Em 2018 eu ganhei um carro. 2019 eu ganhei outro carro. Maravilhoso, Jesus. Ganhei. Eu estava a pé. Jesus maravilhoso. Tu és soberano, Jesus. O carro não. Um já foi. Eu só tenho um. Porque eu não preciso de 2 carros. Da mesma forma, quando eu ganho relógio, uma vez eu estava com 5 relógios, Deus falou: você quer viver o quê? Quantos relógios você tem, meu filho? Senhor, eu tenho 5. Porque eu chegava nos lugares, as pessoas ofertavam. Tenho 5. Você tem 5 braços? Aí eu falei: não, Senhor. Aí Deus falou: então para que você quer 5 relógios? Você só tem 2 e você usa 2 de uma vez? Aí eu falei: não, Senhor, eu só uso 1. Então dá. Eu dei todos os meus relógios. Querido, estou falando do tempo hoje, eu ganhei mais um hoje. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. A pessoa que me deu não sabia que eu ia pregar sobre tempos e estações. Meu Deus. Maravilhoso, Jesus. Agora já estou com 2. Mas eu estava com 1. E teve momentos que eu fiquei sem nenhum. Tem tantas coisas que estão dentro do teu baú que você precisa dar e você não dá. Tem tantas coisas que você não usa dentro de você, que você continua aí. O seu eu, o seu ego, a sua vontade, o seu jeito, o seu cronos. Deus quer que você viva o Kairos dele. Mas se você insistir em viver o cronos, ele vai permitir. Mas ele só vai anunciar e trazer um cara lá do Rio de Janeiro para dizer para você: está na hora de viver o Kairos. Está na hora de tirar tudo do porão. Está na hora de limpar a casa para que chegue coisa nova. Quando você armazena dentro da tua casa coisa velha, quando você armazena dentro dos seus armários coisas velhas, as coisas velhas vão continuar lá. Sabe o que acontece com as coisas velhas? Elas bloqueiam o novo de chegar. Elas bloqueiam o tempo de Deus de chegar. Tem muitos homens e mulheres, pastores e pastoras, líderes e liderança, que precisam renovar a sua mentalidade.
Viver mais sobrenaturalmente do que viver racionalmente. Viver mais o sobrenatural daquilo que a Bíblia diz na sua essência. E não olhar para a teologia, mas olhar para o Espírito. Porque é o Espírito que vivifica a palavra. Você sabe de uma coisa? Existe uma palavra que fala do Cronos e do Kairos. A palavra mata e o Espírito vivifica. O Cronos mata, o Espírito vivifica. O Espírito, a palavra sem o Espírito, ela é apenas uma escrita. Mas a palavra com o Espírito, você vê além dela. Você prega aquilo que está escrito e muito mais. Aleluia! Você prega aquilo que está escrito e muito mais. Se você simplesmente lê, você leu. Mas se você pregar no Espírito, você vai ver o sobrenatural acontecer. Você vai ver coisas acontecer, coisa anunciada. Amém? E eu quero ministrar você essa noite. Eu quero liberar sobre você o Kairos de Deus. Eu quero liberar primeiramente, pastor. Eu quero pedir que os pastores, só os pastores aqui, porque primeiro tem uma chave para te entregar. Primeiro tem algo para te entregar sobre o território. E Deus falou para mim essa noite, porque ontem eu estive aqui e ministrei. E como profeta que sou, Deus falou, toque no coração do meu filho. Porque você anunciou coisas para ele e você deu a oportunidade a ele de viver coisas diferentes. O que você anunciou para ele, você anunciou como profeta. O que você falou para ele, você falou como profeta. E ontem nós conversamos aqui. E Deus falou para mim assim, entrega algo novo para esse território, para essa igreja e para essa liderança. Deus vai fazer de vocês uma grande referencial de avivamento nesse lugar. Deus vai fazer de vocês um grande referencial de avivamento nessa terra. Ei, eu vou dizer uma coisa, muitos religiosos vão vir aqui para Getsemane e vão bater aqui e vão dizer, pastor Reginaldo, pastora, eu quero viver o que vocês estão vivendo, eu quero viver o que essa casa está vivendo, eu quero atrair a essência do Espírito, eu quero ver as conexões que vocês estão se conectando, eu quero andar junto a vocês. E eu quero convidar todos os pastores, somente os pastores. Primeiro, porque eu quero liberar sobre os pastores, sobre as lideranças. Sabe, pastores e pastoras e líderes. Eu vou tocar o chofar sobre o coração de vocês. E eu vou liberar sobre vocês o Kairos de Deus. E cabe a vocês levar esse Kairos de Deus para a igreja de vocês. Cabe a você, pastor Reginaldo, continuar incendiando esse lugar. Cabe a você, pastor Reginaldo, continuar iluminando, Senhor, as trevas. Iluminando as trevas, para que as trevas não tenham força contra a luz. Porque a luz tem que iluminar, a luz não tem que se apagar. O Kairos de Deus tem que se acender sempre, sempre, sempre. E João 4 fala sobre a samaritana. A samaritana recebeu uma profecia de Deus, através de Jesus, que Jesus falou assim, eu bem sei, você teve vários maridos, e o que tem você não é teu também. Sim ou não? Sim ou não? Você vai ver que eu não falei para você pegar João 4 aí? Você pegou João 4? Você pegou João 4, não pegou? Mas eu quero ministrar o pessoal aqui. Mas eu vou dizer para você o seguinte, está dito aqui, que ela chega e fala, está difícil de você pegar água, você não tem nada para pegar água. Aí Jesus falou, mas se você soubesse com quem você está falando, você só beberia dessa água e nunca mais teria sede. Se você sabe o Kairos que está diante de você, você nunca mais vai ter sede, irmãozinho. Você nunca mais vai querer um copinho de água. Você vai querer beber do Espírito Santo todo dia. Você vai querer o sobrenatural todo dia. E outra coisa, o que aconteceu naquele momento? Naquele poço, quem cavou o poço foi Jacó. E quando Jacó cavou o poço, queridão, Jacó estava num tempo onde era o Cronos dele, onde ninguém acreditava que de lá saía água. Mas ele recebeu um comando, vai sair água no deserto, e saiu água no deserto, e essa água perpetuou. Eu quero dizer uma coisa, quando você entrar no Kairos de Deus, quando você entrar no sobrenatural de Deus, o que você fizer vai perpetuar de geração em geração, vai perpetuar na sua casa e na sua descendência. Muitos virão beber água dos seus poços. Muitos, diga aleluia, diga glória a Deus, diga diga aleluia, diga glória a Deus, diga eu vou viver uma virada em minha vida hoje. Aquela mulher
Ela é uma mulher que teve 5 maridos, mas aquele último que estava não era dela. Pastores presentes nesse lugar. Maravilhoso, Jesus. Mas ela estava com o marido da noiva. E ela não reconheceu o marido da noiva. Aleluia. E o marido da noiva falou: ei, Maravilhoso, Jesus. bebe de mim. Glória a Deus. Ei, Glória a Deus. bebe de mim. Ei, se enche de mim. Eu tenho um vinho novo para você. Eu tenho algo novo para você. A gente chega na conferência e recebe uma palavra dessa, e a gente tem que se embriagar dela. Não é ficar com vontade de ir embora porque está frio, mas vontade de beber mais de Deus. Sabe, tem um tempo, lógico que nós temos um tempo. Lógico que nós temos um momento, muitos trabalharam hoje. Mas eu quero dizer a você, se você receber no tutano dos seus ossos o que eu vim trazer aqui, você, meu irmão, vai querer ficar bebendo aqui direto. Sabe? Sabe? E sabe o que aconteceu com aquela samaritana? Ela se tornou uma missionária. E ela pregou para a terra dela toda. E ela ganhou almas para Jesus. Independente do erro, independente do cronos que você está vivendo ainda na sua vida, viva o Kairos de Deus. Entre no Kairos de Deus, venha beber da água do Senhor. Venha beber do sobrenatural do Senhor. Venha se embriagar no oceano do Senhor. Venha dizer: Abba, olha, eu não quero mais ficar só molhando o pé. Eu quero, Senhor, ficar submerso nas suas águas. Eu quero ficar entregue ao Senhor. Eu quero ficar aqui porque o Senhor me sustenta. Querido, quando você vai para o oceano e vai nadar no Rio de Janeiro, tem aquelas ondas top, mas você continua boiando porque Deus segura você aqui, ó.